sejam bem-vindos ao Fala Bet. Estou aqui com o Júnior, Primo Panda, nosso convidado, que vai falar sobre marketing de influência, afiliados, principalmente marketing de influência, e esse mercado, como ele está funcionando no setor de jogos e apostas. Então, a gente tem bastante assunto para cobrir. Vamos começar. Queria muito que o Júnior, primeiro agradecer por você estar aqui, valeu. Eu que agradeço mesmo. o convite, obrigado. E dizer que seria legal você se apresentar para a gente entender um pouco do teu histórico, que a gente estava conversando agora há pouco. Tá por bom. favor. Bem, eu sou Júnior Biavati, mais conhecido como Primo Panda. Sou fundador e CEO hoje da WeFluence, que é uma agência especializada em criadores digitais. Também sou fundador, junto com o Murilo, da WeAccount, que é uma contabilidade especializada para criadores, né? Legal. Então, já estou no mercado aí há 10 anos, já trabalhei em lojas, trabalhei com marcas e hoje faço agenciamento de 20 influenciadores exclusivos e tenho um cash de mais de 150 aí, que a gente atende várias empresas hoje. Bacana. Bom, eu sou Bruna Calegari, eu sou Head de Marketing na Trio e eu estou apresentadora do Fala Bet, onde você aposta no conhecimento. Segue a gente, por favor, aqui, né? Clássico! Aqui embaixo! Aperta o sininho para receber as nossas atualizações, que os conteúdos estão muito legais. E like no vídeo. Então vamos começar perguntando o que eu quero muito saber. Da onde que veio a tua trajetória exatamente do gaming para o iGaming? Que a gente vê alguma linearidade nisso, mas também, né, coisas que acontecem na vida. Você consegue trazer assim pra gente? Então, comecei há uns 4, 5 anos com betting, mas mais focado no mercado de esportes, né? CS, League of Legends, Valorant não tinha na época, mas estava começando. Campanhas com a River e StreamBet, se não me engano. E era uma coisa muito mais leve, digamos assim, né? O grande boom mesmo de iGaming para mim foi o início do ano passado, que daí começou a chover novas operadoras, né? Começou a surgir operadoras, todo dia se via 1, 2, 3 novas. Por dia? Por dia. Então eu recebia cerca de 30 e-mails por dia de gente querendo fazer ativação com influenciadores, com youtubers, instagramers, tudo, e começou aquela enxurrada de coisa. Mas o começo mesmo foi lá atrás com esportes, mais focado na aposta esportiva mesmo, não cassino. Não ao slot, o jogo pesado. O jogo mesmo. bet, sports bet, tudo, Isso. né? Isso foi depois. E você também tem um histórico no próprio Twitch, né? Sim, eu comecei na Twitch, já tentei fazer live e tudo, não é pra mim. Eu gosto, né? Mas você tem uma desenvoltura? eu gosto, só que eu não tenho constância, né? Eu não tenho paciência. Eu não gosto de rotina. Então, o problema é que pra você dar certo na Twitch, você tem que ter uma agenda, você tem que estar lá todo dia, você tem que conversar com o teu público e tem que ter todos os canais ativos, Twitch, Sim. Instagram, tudo. Então, eu fiquei conhecido na Twitch por fazer grandes doações. Eu entrava na live lá na época do Eternal, do Kaov, do Tecnosh, que inclusive joga cassino, e doava 100, 500, 1.000, 2.000, cheguei a doar 25 mil reais numa live. Catim? Então assim, eu via aquilo como entretenimento. Por que eu tô em casa assistindo um influenciador? Se eu tivesse ido no cinema, no restaurante, eu ia gastar do mesmo jeito. Então era uma forma de apoiar o pessoal com o trabalho deles, e assim eu fiquei conhecido. Pô, quem que é esse cara que doa muito dinheiro? É cartão clonado, é hacker, é não sei o quê. E foi até que eu dei as caras dos eventos, né? Então comecei lá em 2015 na BRMA e dali pra frente todos os eventos de games eu tô. Pô, Júnior, você acabou de voltar do Tomorrowland, você me mandou inclusive uns stories ótimos de influencer seu. E eu cheguei a trabalhar no Tomorrowland e, inclusive, trabalhei fazendo o jornalzinho do Tomorrowland, que todo dia as pessoas recebiam no camping do dia seguinte. E fazia muita cobertura. Por exemplo, o patrocinador oficial era a Skull Beats, no momento. E a gente fazia inserção de marca, né, de branded content dentro do jornal, colocava assim, fiz até poema usando os Skull Beats como tema, por exemplo. E é uma coisa que você não imaginaria fazendo gaming ou iGaming ou jogos ou plataformas nesse lugar. Mas hoje em dia a gente está falando uma realidade, né? Patrocínio não só de times de futebol, mas de grandes eventos de todo lugar. Então você trabalhou exatamente com isso, né? No Tomorrowland. Isso. É que hoje, se você for ver, a questão do marketing mudou muito dos últimos anos, né? Antes era TV, rádio, não sei o quê. Hoje você ativa comunidades, né? Perfeito. Quando você vai para uma Tomorrowland, você está atingindo uma comunidade. Uma baita de uma comunidade. Com influenciador é a mesma coisa. Quando você trabalha com influenciadores, é diferente de você fazer um tráfego pago no Instagram que você só vai, sei lá, setar
gênero, idade, localização. Não, ali você está trabalhando com comunidades, com pessoas que confiam naquilo. Na Tomorrowland foi isso. Foi uma experiência incrível para mim também. Foi o primeiro festival que eu fiz, né? Trabalhamos com mais de 30 influenciadores durante a Tomorrowland. Nós pegamos uma casa, levamos o bonde do John com um chefe privado, toda a parte de logística, criação de conteúdo, social media em loco. Então, assim, foi uma experiência absurda. Eu falei assim, me surpreendeu positivamente. Eu não iria como telespectador lá, mas eu fui para trabalhar e, pô, foi incrível. Então, as marcas buscando se inserir no dia a dia do público, né? E não ao contrário, você debulhar marketing indesejado, digamos assim. Anúncio, né, que você bloqueia. Aquele clássico, os primeiros segundos do YouTube, que todo mundo pula. Acho que nunca disse tão não na minha vida quanto eu disse pro YouTube, né? E hoje em tudo, né? Você está assistindo isso hoje no Instagram, a cada 3, 4 telas aparece alguma coisa. No Twitter, mesma coisa. Você está scrollando, abre as respostas, tem propaganda. Não conversa mais, porque é da mesma forma que tem uma empresa fazendo, tem outras 30 fazendo exatamente a mesma coisa. Então, elas buscam como se comunicar com cada nicho, né? Isso acaba se tornando um pouquinho mais caro, porque você trabalha nichos com certeza, independentes, mas também você mas a conversão é maior. E você pega públicos muito grandes quando você fala de um creator também, né? Sim. Conta, por favor, existe assim uma diferença entre afiliado e creator, né? Porque a gente nesse mercado de games tá acostumado a falar afiliados. Sim. Qual que seria a diferença básica? O afiliado, primeiro ele ganha na receita, no que ele gera ali na plataforma, né? O criador não, ele vende campanhas, ele vende ativações. Então, quando as casas chegam assim, viu, a gente quer fazer heavy share com você, quer fazer CPA, CPM e tal. Não é isso. Não é isso. Por quê? Porque no outro lado tem marcas como Ambev, Samsung e tal, que elas estão pagando por conteúdo. Viu, eu gostaria que você fizesse presença de evento para mim 2 horas na BGS. Tem um budget para aquilo. Eu quero que você produza um Reels falando disso. Tem um budget para aquilo. Então, 95% dos criadores, eles não querem saber, mas se for afiliado você vai ganhar mais. Não, ele quer ter o garantido dele. Mas ele busca se programar nas contas dele, nos investimentos nele, no que ele vai fazer. Então, ele prefere ganhar um valor fixo, às vezes muito menor do que seria o heavy share. Ele entende também que ele tem uma audiência. E ele está vendendo ativação, produção e aquilo. É um patrocínio que você faz do conteúdo. Exatamente, é um conteúdo patrocinado. Sabe? Então, assim, seja na Twitch, nossos contratos hoje giram em 40 horas mensais jogando determinada operadora ou determinada provedora, também funciona. Então, com tantos rios, tantos feed, daí a gente monta o escopo, vai de criador para criador também. E isso é bem variado. E eles gostam de decidir o escopo que eles vão produzir. Exatamente. Aí a gente entra num... Isso às vezes pode ser um problema, porque tem muitas marcas que chegam e falam assim, a gente quer que o criador faça isso. Mas, viu, você não está contratando o criador exatamente por ele saber conversar com aquela comunidade? Ele enredar, né? Por que você quer mudar a forma dele falar? Não faz sentido. Então, assim, hoje, graças a Deus, todas as marcas que a gente trabalha, elas entendem isso e falam assim, não, ele fica livre para criar, a gente aprova antes, tudo, muda bem pouca coisa. Então, tem liberdade. Eu acho que tem a ver também com a cultura do mercado. Eles estão entendendo que se você direciona, fica uma coisa plástica, assim, né? Não faz sentido, não conversa com os seguidores daquele cara, e daí aparece que você fez um publi e, cara, o investimento vai pelo ralo. Não, e hoje, principalmente em live, que quando você faz um tráfego pago, você não tem você tem um retorno disso nos cliques. Tá? Na live, não. Você tem o comentário do teu viewer na hora. Então o cara tá assistindo lá assim, tá fazendo isso só porque foi pago. Sabe? Então, na hora, coisa que você não tem na TV, você não tem em outros canais, na live stream você tem o retorno do público na hora. Sim, verdade. E você começou daí, então você veio trazendo toda essa bagagem, né? Sim. A gente está falando de entretenimento do entretenimento aqui. Aí, o que a gente está falando de creators junto com o mercado de jogos, com o mercado de esportes. Então, é tudo junto, misturado, patrocínios de eventos até. Marcas patrocinando creators, eu acho que é um lugar muito interessante, assim. É um lugar de onde eu vim também.
Então, acho que faz muito sentido você trazer a força criativa das pessoas para apoiarem as marcas. Ainda mais no momento desse que a gente está ressignificando o gambling, o iGaming no Brasil. Nossa, tem várias coisas que a gente pega. Por exemplo, você pega os guidelines de uma marca, às vezes marcas antigas e tudo, aquele negócio engessado. Você fala, olha, você fala, cara, isso aqui no fora que nós estamos no mercado brasileiro. Tropicalizar, né? Não. Fora que está no mercado brasileiro, né? Daí chega lá de fora, não, a gente fez isso em tal lugar. Não vai funcionar Fez aqui. aonde? Na Romênia? Não vai funcionar aqui. Não, fizemos em Índia, fizemos na Rússia. Não vai funcionar aqui. Cara, deve ser... Aqui é diferente. Aqui é um mercado caro. Sim. Aqui é um mercado único. O Brasil é uma praça que não tem como comparar. É único. Talvez algumas mais óbvias, mas assim, a gente fez na China e na Índia e deu certo. Muito difícil você vai conseguir replicar no Brasil, né? Não vai. E como você vê essa questão um pouco delicada? Os creators, eles ficaram um pouco com o pé atrás, né? Com esse mercado de iGaming por conta de alguns whistleblowers, umas coisas que fizeram que não foram corretas, pessoas que estavam agindo de má fé, inclusive, né, sabendo que estavam oferecendo bônus, oferecendo ganhos em plataformas altamente viciantes, assim, só para faturar em cima. E daí a gente lida com uma coisa muito difícil, que é a confiança, né, que o público tem naquelas pessoas. Sim. Então, como que os seus creators, eles viram esse momento? Eles estão, tipo, vendo com olhos de dar uma atenção especial e tudo mais. Como você instruiu eles também? Então, antes mesmo da regulamentação, a gente só estava trabalhando com casas. Nós nunca fizemos campanhas pontuais de cassino. Começa aí. Não existe, chegava a G7Bet, não sei das quantas lá, fala assim, a gente quer contratar 10 lives para vocês e pagar. Não. Independente do creator, Independente do creator. Pode ser um menorzinho. Hoje eu trabalho com nano influenciador e trabalho com grandes estrelas. Você trabalha com nano influenciador? Trabalho. Hoje tem um grupo de mais de 200 nano influenciadores. Tô brincando. A gente trabalha. Mas a gente tá crescendo o podcast aqui, viu? A gente trabalha. Foi o que me trouxe até aqui. O Influence começou com nano influenciadores, né? Então isso a gente nunca... Legal. A gente sempre buscou criar um relacionamento com as marcas. Tanto que eu tenho influenciadores que estão na mesma operadora há 2 anos. Sabe? Então que legal. Não se ganha uma vez. Então a gente sempre pensou em trabalhar o certo. Nós não trabalhamos com banca demo, não trabalhamos com banca fake. Todos os influenciadores da agência, eles jogam com dinheiro próprio. Então o viewer dele consegue acompanhar desde a parte do depósito dele, quando ele perde dinheiro ao vivo em live, vai depositar mais. E esses dias, por exemplo, jogando com o influenciador, a gente ganhou e a gente sacou na hora. Então, isso fica muito claro pro viewer o que está acontecendo ali. Que ele vê que normalmente, isso aqui é banca fake. Não é. A gente joga. Então, isso traz credibilidade. Poxa, é um critério que Exato. todo mundo deveria ter antes de aceitar, né? Mas aí vai. E outra, não é só do lado do operador que tem o golpe. Do lado do criador também tem. Sim. Tem muito criador que aceitava esses contratos. Geralmente eles pagam antecipado, principalmente os chineses e tal. Recebia e não entregava. Ou também muitos criadores que utilizam bot na live para aumentar o número para conseguir proposta maior. Isso você deve Bot ter de depósito, você sabe. Hoje tem inúmeras inteligências, robôs que fazem isso porque o cara ganhava no CPA, ganhava no RevShare, ganhava em outras coisas. Ixi. Então ele inflava os números dele dessa forma. Então assim, que sujo. dos dois lados tem que cuidar. Com a regulamentação, eu creio que isso ajude muito, porque hoje você está fazendo contratos com empresas no Brasil, você tem quem você buscar caso dê um problema, aonde você achar aquela empresa. E você tem a regulamentação do CONAR também, que é o órgão... Exato, chega um guide para o influenciador, coloca a hashtag, faz dessa forma, isso você pode divulgar, isso você não pode divulgar. Você está fazendo divulgação de uma casa que não está legalizada, não pode. Não pode. Ganha multa. Mas eu vou te falar que vai ter gente que vai achar caminho de fazer isso ainda. Tá? Isso sempre tem, que E nem vai a ter. água, né? Quando se você aperta e tem algumas brechas, ela vai encontrar um lugar para sair. Vai achar. A gente tem bastante fé de que o mercado não regulado será pequeno, né? Estaremos aqui vendo, porque ele é bom para todo mundo, é bom para a sociedade como um todo. Você tem um mercado regulado que está trazendo de volta conscientização, jogo responsável,
pensando nos teus filhos que vão crescer num lugar onde o jogo é permitido. Sim. Que é a primeira geração que vai acontecer, e está acontecendo isso agora, dos nossos filhos, né? Sim. Porque a nossa cresceu, o jogo era uma coisa distante, assim, longe. Só Loteria Federal ou... E jogo do bicho, jogo que do tava bicho, falando, que era uma né? coisa que minha avó falava, eu nem sabia o que era. Pô. Eu via uma cartelinha lá na minha casa, no quarto da minha avó. Que esse negócio bonito, vó? Tem um galo, uma borboleta. Borboleta 13, aqui na 15. Clássico. Mas eu acho que vai ser muito bom, tanto pro consumidor, pro influenciador, ter contratos mais sólidos. Pô. E o que vai mexer muito é a questão de preços, né? Que antes, com toda essa gama de operadores vindo, os preços estavam extremamente inflacionados. Então, eu posso falar abertamente aqui, tipo, uma campanha para uma marca nacional custava X, se fosse para Bet, nós só mudava para dólar e acabou. Era o valor, tipo, custava R$1.000, se fosse Bet era só mudar para dólar e custava 5 vezes mais. Por quê? Porque se você não quiser fechar, esse aqui vai pagar. Então, assim, tinha muita possibilidade. Deus. Exato. Então, assim, teve uma galera que perdeu a mão total e eu Era falo por mesmo. isso que chegaram a ápices de acontecer casos como a gente viu recentemente. Exato. Como, né? Sim. E você traz um outro mercado junto, né? Então, Sim. vai mudar bastante isso. Acho que os preços, tanto de time de futebol, de patrocínios, tudo vai dar uma estabilizada, vai ficar de acordo com outros mercados, né? Sim, até porque você vai estar agindo dentro de uma legalização que todos os outros mercados estão sujeitos, que seria a legislação brasileira. Exatamente. Né? Não está sendo festa da uva mais, né? Não. Casa da mãe Joana. Exato. E você acredita, obviamente você trabalha com influencers, né? Mas você acredita também que exista mercado para marketing de afiliados no Brasil com a regulamentação? Vou te falar que não é o meu know-how. Pelo contrário, eu estou tentando buscar, porque assim, eu acredito no mercado, mas assim, vai ter que se reinventar para trabalhar aqui. Porque não vai só fazer um black market, um negócio ali. Não, as pessoas vão ter que se trabalhar. No mercado de influência, isso não é bem visto, né? Tipo assim, se o viewer sabe que o influenciador ganha heavy share, já... com certeza, ele não acredita, sabe? né? Isso é totalmente diferente do mercado de influência. Exato. Então são mercados totalmente separados, sabe? Eu acredito que sim, tem mercado sim, eu acho que a questão com o tempo é cada vez evoluir mais esse mercado. Talvez seja cultural também, porque a gente vê que na gringa é super comum. É super normal. Afiliado, né? Não, eu vi lá no Ice, que a gente tava comentando aqui antes, em Londres, lá você vê na TV lá a loteria por CEP. E 70 e poucos % da população já aqui é tudo muito novo. Então, vamos ter vários problemas, assim como tivemos com álcool lá atrás, com cigarro, não sei o quê, que foi regulamentado, a gente está regulamentando algo novo. Então, as pessoas, tudo que é novo atrai. Então, a gente vai ter muitos problemas e eu acho que vai ajustando com o tempo. Agora, até janeiro, acho que a gente está meio que num limbo ainda, estamos todo mundo aprendendo. Influenciador, agência, tudo que a gente pode fazer. Mas acho que a tendência é cada vez ficar mais sólido. Mas é bacana a gente estar falando sobre isso aqui, porque se a gente está falando de entretenimento, a gente está falando de coisas que são consumidas pelas pessoas. Sim. Então, não existe voltar para trás. A gente não vai ver um mundo, um Brasil, né, especificamente, onde você não tinha mais a possibilidade de apostar no teu celular. Então, tendo essa possibilidade, tendo uma regulamentação forte, tentando fazer com que ela seja respaldada pela cultura dos próprios influenciadores, que são pessoas que, né, que as pessoas seguem, elas acreditam. Então, eu acho que a gente está fechando um ciclo que seja mais virtuoso, né, do que aconteceu no último ano e meio que você mencionou, que foi quando teve essa explosão. Boom. É o entretenimento, né? Porque antigamente as pessoas voavam até Las Vegas, até outras cidades para jogar. Hoje você faz isso aqui, né? Cassino Iguaçu. Hoje você faz isso aqui em 2 cliques. Então, eu acho que a gente vai ter bastante problema futuro com essa situação aqui, mas assim, como podemos regulamentar e deixar algo saudável, né? Então, com os influenciadores, a gente vende muita ideia. Cassino é entretenimento, não é renda extra, né? Não, nossa, eu jogo cassino, eu adoro jogar, então sexta-feira a gente se reúne, brinca, mas assim, tem um limite. Não joga o dinheiro do leite, joga o dinheiro da pinga, a gente fala, né? Então, não joga o dinheiro do leite. Mas joga o dinheiro da pinga. Joga o dinheiro da pinga. Mas eu acho que assim, é uma questão de tempo para as pessoas entenderem isso, sabe? Porque a visão de
mudança de vida rápida não existe. Não é existe. só um sentimento mesmo, que você vê lá o influenciador às vezes postar. Isso é outra coisa. No começo a gente via bancas gigantes, o influenciador jogando com banca de 1 milhão, 2 milhões. Hoje a gente busca fazer campanhas com algo mais próximo da realidade. Mesmo assim que é fora da realidade, né? Porque não é todo mundo que tem 2, 3 mil reais para jogar no cassino, mas mais próximo que a gente vê as apostas de 40 centavos, 60 centavos, R$1, que é o que o público joga. Então a longo prazo você consegue ter uma noção do que acontece. Vai perder. Vai perder, a banca sempre ganha. Primo, conta aí pra nós, como é que funcionam as parcerias com operadoras ou com plataformas? Como é que desenha assim pra nós uma visão? Briefing, escopo, entrega, dinheiro. Porra! Direto e reto. Basicamente a gente desenha junto com operadoras. Então, a operadora A quer um streamer tal para fazer ativação. Então a gente vai lá e fecha um contrato, por exemplo, de 40 horas mensais jogando cassino. Isso dá mais ou menos 1h30, 2 por dia. Com tantos posts, tudo. Em cima disso tem um valor fixo. O influenciador entrega, independente de meta, independente de depósito, independente de qualquer coisa, ele tem o valor final daquilo. Com provedoras, a gente fecha. Então, o influenciador fechou 40 horas de uma operadora, a provedora chega, viu, dessas 40 horas a gente quer que ele jogue 10 horas de determinado jogo. Ah, tá, entendi. Então, assim, dentro dessas 40 horas a gente vai lá e negocia 20 horas com determinada operadora. E isso está começando agora mais forte no Brasil. Então, hoje a gente já tem 5 provedoras. Fora as operadoras. E daí lá dentro você faz os caminhos com os jogos. Isso, daí tem lançamento de jogo, a gente faz muito review de jogo. Antes de lançar nas operadoras, a gente faz review para as provedoras. Isso é legal. É legal pra caramba. Tem jogo que foi desenhado para a comunidade brasileira. Foram 5 meses trabalhando em cima de um jogo para nós. Sabe? Poxa, então, eu vi que tava rolando um bem interessante, que era o do Ronaldinho. Você já viu esse aí? Joguei. Já joguei do Ronaldinho. É legal. É um jogo assim, mas ele, como que eu falo? É enjoativo. Não é um jogo que eu vou ficar horas jogando. Então, na live, você acaba criando... O público começa a pedir os mesmos jogos. Então, vai lá, tem o Bonanza, tem o Sweet Bonanza, o Bigger Bass Bonanza, o Velho do Raio, o Tigrinho, a galera o Anubis. Então, já vira uma agenda fixa do que a galera pede. Hoje, muita gente doa dinheiro pro streamer para jogar determinado bônus só para participar com o streamer. Então, a gente tem muito isso também. Legal. Então... Eu achei interessante que tá sempre sujeito a surgir muitas novidades nesse mercado, né? Então, Sim. Tem abertura de caixinha surpresa, tem ação offline agora, tem muitas coisas que estão acontecendo que faz bastante sentido mesmo para o público brasileiro, que eu não estava vendo um tempo atrás, parecia muito envelopado, encaixotado, né? Vinha de fora, pronto, a gente vai fazer isso. Mas aqui não... Que nem agora, no Tomorrowland, a gente fez a experiência com influenciadores. Levamos a galera lá, colocamos na casa, a galera se divertiu, foi pro festival. Não ficou aquele negócio... foi o convite da Pragmatic. Então, ela tava lá no stand, gravou um conteúdo e tal. Mas, gente, vai curtir o festival. Mas é isso, você tem que criar experiência, porque o público quer ver aquilo e é o sonho dele estar ali junto, sabe? Live the dream. Exato. Interagir com o influenciador, poder jogar. Então tem influenciadores que também trazem o pessoal pro Discord para jogar junto, uma banca compartilhada. É isso que faz a diferença. Massa, hoje. hein? É muito bom. Nossa, a galera deve ficar felizona. Sim. É divertido e, que nem essa semana ainda na live do Tecnosh, o cara doou R$800 para eles jogarem um bônus, eles ganharam 47 mil reais. Meu Deus! Os dois eles dividem os dois e ganharam. Lógico. Não é sempre, mas... Não, tem vezes que a banca não ganha. Legal. Então agora vamos para a parte das bolinhas do nosso binguinho. Certo. O que acontece? Se cair bolinha verde, você pode fazer um merchan. Posso fazer um merchan. Se cair bolinha azul, eu faço mais uma pergunta. Tá. A gente conversa sobre um tema, só que não necessariamente merchan. E se cair uma bolinha vermelha, aí é polêmica. Tá. Mas você que traz a polêmica, fica à vontade. Mas pode já ir pensando, porque eu tô torcendo aqui. Vermelho. Opa, então tá. Vamos lá. Poxa, merchan, cara. Se você quiser emendar um merchan numa polêmica ali, também pode. Eu tô pensando, polêmica, não tem. Eu acho que eu falei já que as polêmicas é bot em live, bot em coisa assim. Então, assim, o que eu posso falar, principalmente para as operadoras que estão vindo agora para o Brasil,
analisem, busquem uma agência, junto com o Merchan, então, busquem a WeFluence para analisar os criadores que vocês contratam, porque aqueles números lá nem sempre são reais. E vou te falar que tem muita gente grande no mercado que não é real o número. Bota fé. Então, uma polêmica com o Merchan aí, procura o Influence, que a gente cuida do criador para você, a gente cuida do público e também ativações. Hoje não só influenciadores, né? Mas desde a parte de Merchan, digital, out home, produção de eventos, festas, tudo. Hoje eu trabalho com marketing 360 na agência. Muito legal, porque eu acho que tem que sair do digital também para você conseguir impactar, né? Experiência. Você pegar o cara para andar de Fórmula 1, você levar o cara para um show legal, que nem agora vai ter Post Malone, pô, isso já marca o cara, né? Não é uma coisa assim, vou mandar uma caixinha lá com... Para o cara fazer uma live. Só um negocinho. Pô, isso aí o cara vai lá e compra, pô. O que você pode fazer que aquele cara não vai ter um acesso? Assistir um jogo da NFL, que nem rolou agora, a gente levou alguns. Então, acho que dá pra gente criar bastante coisa aí e fomentar várias marcas juntos. Pô, bem legal. Júnior, Primo Panda, ele é 2 em 1. Ele é o Júnior, ele é o Primo Panda. O primo, eu sou Panda. Ele é polêmica, ele é merchan. Agradeço muito a participação aqui. Foi ótimo conversar com você. Eu agradeço o convite. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Estevão, eu sou o CS da Trio, o patrocinador oficial do FalaBet, esse podcast onde você aposta no conhecimento e sempre fica por dentro das maiores novidades e mais recentes sobre esse mercado incrível das apostas online aqui no Brasil. Queria agradecer você por ter assistido esse episódio até o final e também quero te convidar a seguir a nossa rede social no Instagram, é @triopay. Lá você pode fazer perguntas pra gente, que a gente vai se esforçar para responder, e você pode também mandar sugestões de convidados e também de assuntos que a gente pode falar aqui nesse podcast. Então, se você gosta desse mercado e quer ficar atualizado, segue a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te espero no próximo episódio. Valeu!